Essa é uma composição do Rafael e do José Eustáquio. Uma incerteza me consome. Uma incerteza me invade o coração. Me falta o chão. Me domina. Quero viver, quero estar aqui. Minha condição espiritual me faz pensar. O que será da minha vida não vivida? A cada dia o seu mal, preciso acreditar. É a fé que me consola. A vida se renasce, floresce como um jardim. E o amor renasce em mim. É Jesus que me orienta. Preciso continuar, não é o fim. O amor sustenta a vida. A ser vivida. Uma luz vem de dentro. Preciso acreditar. É Jesus que me ilumina. É Jesus que me ilumina. E o amor renasce em mim. É Jesus que me orienta. Preciso continuar, não é o fim. O amor sustenta a vida. A ser vivida. Boa noite a todos. Vamos neste momento, aproveitando esse carinho que a gente tem, né, desses nossos artistas que vêm nos harmonizar, e vamos aproveitar este momento para melhorar cada vez mais a nossa sintonia com o plano espiritual. Vamos cada um de nós imaginar o nosso Mestre Jesus entre nós, nos abençoando, recebendo dele este amor que veste deste coração maravilhoso sobre toda a humanidade, cabendo a cada um de nós estarmos receptivos, porque o amor é infinito. Quanto mais ele nos dá,
mais nós podemos também amar, porque é isto que Ele veio nos ensinar. Temos que aprender a amar com o amor que Ele nos exemplificou. É por isso que cada um de nós aqui está, buscando melhorar a sua condição espiritual através do conhecimento dos ensinos de Jesus. Que nossos companheiros semanalmente venham aqui nos auxiliar na reflexão, para que a cada dia possamos estar melhores do que no dia anterior, possamos estar mais perto do Cristo, possamos estar com Cristo em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Que possamos nos manter na paz que o Cristo sempre nos desejou, porque ela nos dá a condição necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Modificar aquelas que podemos e devemos modificar. E a sabedoria para distinguir uma da outra. Que tenhamos todos uma noite muito proveitosa e com as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, possamos levar mais conhecimento para o nosso dia a dia. Que assim seja. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais esta noite de estudos no Núcleo Espírita Nosso Lar. Nós, vamos hoje contar com o nosso trabalho, nós vamos hoje continuar contar com o auxílio do nosso companheiro Wagner, mas nós vamos contar com o texto que está no 39º capítulo do livro Vinha de Luz, tá? que se chama Em que Perseveras, que está em Atos, capítulo 2, versículo 14. Nós lembramos a todos, que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras, inclusive a de hoje, Então, inscreva-se, acesse, marque o sininho para ser realizado de novas palestras. E para falar sobre esse nosso tema, nós convidamos o nosso companheiro Wagner Silva, que é um grande colaborador aqui do Núcleo e um grande palestrante. Seja bem-vindo. Bom, é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, usufruindo dessa atmosfera que nos faz tão bem, Enquanto estávamos aqui cantando e fazendo essa prece, sintonizando com os amigos espirituais, com essa dádiva do Cristo para nós todos, nós estávamos pensando quão atual está este tema proposto, ou este texto proposto por Emmanuel, a partir de Atos capítulo 2, que sempre foi uma diretriz de como ser igreja. Atos capítulo 2 traz em toda a sua estrutura, é um capítulo extenso, como se deu a constituição da Casa do Caminho, ou da igreja primitiva, como queiram chamar, a igreja que se iniciou ali com Pedro e que, pelas obras de grandes homens como Barnabé, como Paulo, o próprio Estevão e tantos outros, tornou esse vulto que é hoje no Ocidente, onde bilhões de pessoas conhecem o Cristo, a partir do trabalho destes homens que se dedicaram pela causa do cristianismo. E Emmanuel, ele faz a sua preleção a partir de Atos 2. Eu só estou olhando aqui para aprender a mexer nesse, que esse é novo, Aprendi. Então vamos conversar um pouquinho sobre a igreja primitiva ou a Casa do Caminho, que é essa aqui representada por este povo que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseverar é permanecer no propósito, apesar de qualquer coisa, apesar das dificuldades, apesar dos levantes, apesar
das objeções, apesar de tudo que se apresenta para dificultar a caminhada, a perseverança é aquilo que nos faz continuar nela. E Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, diz que a casa do caminho, apesar das perseguições, apesar de tudo que se levantava, apesar de tudo que acontecia, perseverava, unânime, unida. Perseverava como se uma fosse, em pelo menos 3 elementos, que é a comunhão, o partir do pão e nas orações. Isso quer dizer que para aquele povo, daquela igreja, daquele núcleo que começava e que tomou esse vulto tão grande e que começou a se disseminar de Jerusalém para Antioquia, para Damasco e para tantos outros lugares, aquele povo, eles se tratavam como se fossem um único ser. Havia unanimidade, havia união de propósitos, havia união de ações. Em Atos 2 vai nos dizer que essa comunhão era tão intensa que eles vendiam tudo que eles tinham e repartiam igualmente entre eles. Não havia um grande necessitado na casa do caminho, e não havia um grande possuidor de bens na casa do caminho. Inclusive, Atos dos Apóstolos vai nos trazer um evento de 2 pessoas que tentaram enganar e furar esse esquema, né, e que se deram mal, né? Safira e Ananias, eles tentaram tirar uma nota falsa, né? Dizer o seguinte: olha, eu vendi por X, quando na verdade tinha vendido por 2X, aqui está, né? E a espiritualidade, então, tomou alguma providência, isso está lá em Atos dos Apóstolos, mas não é o foco da nossa conversa. Porque aqui nós queremos falar da união, aqui nós queremos falar dessa unidade até de pensamentos, de buscar por meio da oração uma única coisa, porque eles perseveravam unânimes também nas orações. É como se eles buscassem da espiritualidade aquilo que fosse útil e aquilo que fosse bom para aquele grupo. E todos oravam pela mesma coisa. A prece, ela era direcionada para um único propósito. Buscava da espiritualidade coisas uníssonas. Buscava da espiritualidade aquilo que chegava no mesmo ponto, que alcançava sempre a mesma meta. Era sempre o mesmo propósito. Esse era o perfil da Casa do Caminho. Era assim que eles se comportavam. Era assim que a Casa do Caminho se reunia, se congregava. Essa era a igreja instituída por Cristo. E uma grande verdade que nós vamos aprender na doutrina espírita é que nós vivemos o fruto das nossas escolhas. E se essas todas que nós falamos foram as escolhas da igreja do caminho, ou da Casa do Caminho, ou da igreja primitiva, é natural que os frutos sejam pertinentes a essas escolhas que eles fizeram. Nós precisamos ter em mente de que o contexto em que nós estamos, as circunstâncias, o cenário, os recursos que nós temos, as pessoas que nos ajudam nessa caminhada, as carências, as privações, tudo que está ao nosso dispor e aquilo que não está ao nosso dispor é consequência de escolhas que fizemos numa história, em vidas e principalmente nesta vida. Nós somos e vivemos de acordo com as escolhas que fizemos e estamos fazendo o tempo todo. Diante do que a Casa do Caminho plantou, que foi perseverança, comunhão de vida, comunhão de intenções, ela teve frutos específicos, que foram curas e maravilhas. Isso está lá em Atos.
haviam curas, haviam sinais, havia alegria entre o povo. Isso está tudo lá, foi tirado lá de Atos 2. Emmanuel trouxe um versículo, mas se nós lermos o capítulo, nós vamos ver a graça dessa igreja. Nós vamos ver qual era a realidade da Casa do Caminho. Crescimento. Inclusive, o capítulo termina assim: e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de se salvar. E a igreja crescia em número, e a igreja crescia em graça. E carisma. A igreja era querida. Tem um versículo lá em Atos 2 que vai dizer assim: e a igreja caía na graça de todos. Ou seja, todo mundo gostava daquela igreja. As pessoas gostavam daquele povo. Carisma era fruto, crescimento e prosperidade. Vai nos dizer em Atos, e o livro de Paulo e Estevão também vai nos deixar muito claro que na igreja de Antioquia, por exemplo, não faltava nada. Era uma igreja próspera. Mas não era isso que eles buscavam. Esse não era o foco. Lucas não nos diz em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, ou a Casa do Caminho, perseverava no foco da prosperidade. Não vai dizer que a igreja perseverava em buscar curas. Não vai dizer que a igreja perseverava em crescer. Isso era efeito de uma causa. Isso era o fruto de uma semeadura. E a semeadura era perseverança em união, no partir do pão e nas orações, nos propósitos e nas intenções junto à espiritualidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, essa vocês sabem, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é o foco? Em quem nós perseveramos? No fruto ou na semeadura? É muito mais fácil perseverar no fruto. É muito mais fácil. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos. Nós temos ânsia de possuir. E às vezes nós queremos essa comunidade religiosa que cura as nossas doenças. Queremos uma sociedade religiosa que resolva os nossos problemas financeiros, muitas vezes frutos da nossa irresponsabilidade. Nós queremos uma igreja que fale para nós aquilo que nós queremos ouvir para ficarmos bem. Nós queremos, às vezes, um núcleo religioso, uma comunidade religiosa que nos faça sorrir o tempo inteiro. Um núcleo religioso que só nos dá aquilo que nos agrada. Que nos dá uma pílula para tomarmos e resolver os nossos problemas e até resolver a nossa relação com Deus. Como se houvesse uma pílula da intimidade com Deus. E nós não queremos um núcleo que persevera em unidade. Nós não queremos um núcleo que persevera em ajudar igualmente aqueles que compõem esse grupo. Nós não queremos um grupo que persevera em unidade de propósito. Nós queremos ter os efeitos de uma igreja primitiva, mas não estamos dispostos a fazer o que a igreja primitiva fez. Em que nós temos perseverado? Às vezes temos buscado no nosso núcleo religioso algo que não condiz com o que nós temos semeado. E nós somos, colhemos e vivemos apenas o fruto das nossas escolhas. Isso em todos os recintos, em todos os ambientes, inclusive no religioso. Nós não vamos, em um passe de mágica, termos aqui todos os nossos problemas resolvidos. Por quê? Porque os nossos problemas são efeitos de causas que nós geramos. São frutos de semeaduras que nós fizemos. E o que nós vamos buscar aqui? Qual é a nossa perseverança? Em que nós temos perseverado? O núcleo de orações em Damasco, nós retiramos isso do livro Paulo e Estevão.
do primeiro capítulo, na segunda parte. O núcleo de orações em Damasco era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Aqui está assim, uma casa de oração bem simples. Né? Não sei como é que chama esse recurso arquitetônico, não sei se é pau a pique, não sei. É pau a pique? Né? Nós temos ali a Lília que vai nos ajudar bem. Mas foi uma imagem que eu encontrei para traduzir bem o que era a igreja de Damasco. Uma casa de chão batido, uma casa simples, na casa de uma lavadeira, e a casa sequer era dela. Assim era a igreja de Damasco. Agora vamos ver o que acontecia nas igrejas dessa época. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A dor e a alegria de um membro daquele grupo era a dor e a alegria de todo mundo. Todos choravam com os que choravam. E todos se alegravam com os que se alegravam. Essa era a realidade da Casa do Caminho. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Então, o fruto, manifestações da espiritualidade, era efeito da unidade de pensamentos, da unidade de sentimentos, da unidade de propósitos. A unidade de propósitos ou de pensamentos em torno de um só objetivo é o que gerava as formosas manifestações de espiritualidade. Como, por exemplo, vai nos narrar no livro Paulo e Estevão, né, Emmanuel vai nos narrar que na igreja da Antioquia se percebia fenômenos de voz direta. Voz direta. Sabe aquele momento do batismo de Jesus em que o céu se abre e vem assim: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, uma voz que todo mundo ouviu e que veio das nuvens. Isso é voz direta. E na igreja da Antioquia havia essa manifestação mediúnica de voz direta. Esse era o fruto espiritual dessa igreja. Mas tinha algo que dava ensejo a isso. Não haveria esse fruto se não fosse a semeadura deste fruto. Porque nós não colhemos diferente do que plantamos. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Indefinível. Dá para a gente imaginar o que é uma manifestação indefinível, espiritual, indefinível? Não dá, porque é indefinível, né? Uma manifestação espiritual indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então, o que justificava esse presente, essa dádiva de Deus e da espiritualidade? A fraternidade que era reinante. A fraternidade reinante é que justificava isso tudo que acontecia. Aí vem nos dizer Emmanuel, os observadores menos avisados, que não conhecem essa realidade da igreja, menos avisados no sentido de não saber o que eles plantavam, qual era a semente que eles jogavam no solo, por isso desavisados, pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Então essas pessoas vão dizer assim: olha, hoje não acontece mais essas coisas. É outro tempo. Não tem mais voz direta, não tem mais cura, né? Não tem mais isso que acontecia naquela época, porque agora é um tempo diferente. Não. Nós estamos desavisados. Não tem
porque nós estamos plantando outras coisas. Porque nós estamos perseverando em outras coisas. Estamos desavisados. Nós não sabíamos que tínhamos que plantar diferente para colher diferente. Infelizmente, nós vemos muitos grupos religiosos nos incluindo enquanto espíritas, que têm plantado coisas absurdas, que têm perseverado numa doutrina de prosperidade, que têm perseverado no oba-oba de cura espiritual, física, que têm perseverado em ideologias de violência. E não vamos ter o efeito que a igreja primitiva teve, pelo simples fato de não termos plantado o que ela plantou. Acreditam que a época das revelações sublimes está morta, que as portas celestiais se fecharam. Deus não faz mais essas coisas, não. Nesse tempo, não. E comentam entusiasmado como se divisassem um paraíso perdido. Os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. É por isso que nós demos o título aqui de nostalgia, porque nós ficamos assim, aquelas coisas que aconteceram lá na casa do caminho, ficaram pelo caminho, né? Ficou para trás, não vai acontecer de novo. Os tempos são outros. Deus mudou. Deus mudou? A espiritualidade mudou. A espiritualidade mudou? Ou a igreja mudou? Ou nós mudamos? Enquanto núcleos religiosos. Asseveram muitos que o céu estancou fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Sabe o que ele está dizendo aqui? A gente fica falando que o céu fechou lá a torneira, quando na verdade a nossa generalidade, a nossa forma de encarar as coisas de uma maneira muito superficial, de achar que cristianismo é só colocar uma roupa, vir aqui, ouvir uma palestra, voltar para casa e continuar ouvindo uma palestra no YouTube ou cantando umas músicas bonitas. Essa superficialidade, né, que generaliza, né, que coloca numa média uma superficialidade imensa, quando na verdade é isso que está entorpecendo a nossa capacidade de receber, impedindo que recebamos. Aí ele começa a perguntar, aqui são perguntas assim, difíceis de responder. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Quem hoje, pelo cristianismo, coloca a sua matéria em risco de integridade? Dói saber que nós estamos fazendo diferente. Nós estamos querendo matar por causa de um cristianismo. Nós estamos disseminando uma cultura de ódio, de que para defender o meu valor religioso, se for preciso, eu me armo e mato. E olha, não me interpretem mal, isso não é um discurso político. É porque a política se tornou religiosa. E está parecendo então que eu estou falando aqui de política, mas não é, estou falando de cristianismo. Estou falando de um cristianismo onde os cristãos morriam nas arenas, pela causa do Cristo. De um cristianismo em que Estevão foi apedrejado por causa do Cristo. De um cristianismo em que os primeiros cristãos tinham seus olhos vazados por causa do Cristo. Crucificados de cabeça para baixo por causa do Cristo.
mergulhados num caldeirão de óleo fervendo por causa do Cristo, decapitados por causa do Cristo. Onde isso? Parece que viramos a chave. Não, agora é o contrário. Deus mudou. Agora nós estamos do lado de lá. Agora a gente que mata por causa do Cristo. E estamos querendo fruto diferente. Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Ou seja, quando colocado contra a espada, defendiam a sua fé no Cristo. Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Agora começa a falar dos efeitos. Onde as vozes diretas? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? Ele começa falando de causas e termina falando dos efeitos. Não temos isso, porque não temos isso, porque não temos isso. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra, nada mudou. A oportunidade, ou seja, a torneira está lá. A oportunidade continua, com potencial de nos inundar da graça de Deus, de nos inundar de tudo isso. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista. A relativação, né? Tudo é relativo. Depende do ponto de vista. Se for dessa forma, pode. Mas por isso pode. Comunga com o personalismo destruidor. Fortalece a raiz do egoísmo. E raciocina sem iluminação espiritual. Aqui está a causa de nós não termos o fluir dessas oportunidades. A bondade do Senhor é constante e imperecível. E nos sugere Emmanuel, reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Em que nós temos sido perseverantes? Antes de aplaudir os mais afoitos, essas pessoas que estão dizendo que Deus mudou e que não tem mais essas possibilidades, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens, ou seja, a sua mutabilidade, a sua inconstância, ou se estamos com a imutabilidade do Cristo. É só fazer um paradoxo. Da casa do caminho com o núcleo espírita nosso lar. Porque eu estou aqui, nesse momento. É só fazer esse paradoxo. E a gente responde facinho a questão. Em quem nós temos perseverado? Eu não estou falando da instituição. Quando eu falo núcleo espírita nosso lar, eu estou falando de cada um que está aqui. Porque é um conceito muito bacana, embora não seja nosso, de que a igreja somos nós, né? Então o núcleo somos nós. Em que nós temos perseverado? Essa é a pergunta. Em que nós temos perseverado? Naquilo que alimenta o nosso ego, aquilo que alimenta as nossas vaidades, aquilo que alimenta os nossos anseios materiais, materialismo, consumismo? Ou temos perseverado naquilo que, se nós acumularmos, nenhuma traça vai corroer? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, antes o ajunteis no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Onde tem sido a nossa perseverança? Onde tem sido a nossa batalha? Onde tem sido a nossa luta?
Onde tem sido a nossa permanência? A nossa concentração de sentidos? O que nós estamos buscando? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lembra daquele homem que, nossa, agora eu colhi, né? Vou encher os celeiros, fazer o estoque e falar assim: descansa, né, minha alma, porque eu tenho para hoje e para muito tempo. Louco, essa noite pediram a tua alma, e o que tens, para quem será? Nós enchemos esse carrinho aqui, ou né, mandamos tesouro lá para cima. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quem semeia na carne, corrupção é se corromper, é se danificar, é se degradar. A terra come. O que semeia na carne, vai na carne ceifar a podridão, a perda da matéria, a deterioração. Mas o que semeia no Espírito, não ajunteis tesouros na terra onde a traça a ferrugem, tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Em quem nós temos perseverado? E quando a gente fala de materialismo, e é importante falar disso, por quê? Porque o Espiritismo nasce para combater o materialismo. Primeiro parágrafo do Livro dos Espíritos. O Espiritismo nasce para combater o materialismo. Ponto. Isso não é uma dedução minha. Primeiro parágrafo do Livro dos Espíritos, só lê na introdução. Para que nasce o Espiritismo? Aí, a questão 814 do Livro dos Espíritos vai nos dizer que a riqueza é uma prova. Estamos falando de materialismo. Nós estamos falando de consumismo. Não só o materialismo no sentido de não acreditar que o espírito não existe, mas de dar valor excessivo a tudo que é material. A riqueza é uma prova. É a prova para excessos, paixões, sensualidade, poder. E é uma prova muito difícil. Diga-se de passagem. Eu não sei, não estou falando aqui de gabarito, não. Eu estou falando, eu imagino que seja uma prova muito difícil. Né? Imagino que seja. Porque às vezes eu falo isso muito lá no grupo de estudo que nós temos, né, na quarta-feira, lá no Jefa. Às vezes eu falo assim, eu não sei, eu tenho uma forte convicção de que eu seria reprovadíssimo na prova da riqueza. Porque eu não ia produzir nada. Eu ia colocar tudo, investir tudo e ficar assim pegando os juros, sabe? Eu não ia querer saber se alguém estava produzindo por mim, se a minha empresa estava bem, eu não ia dar emprego. Entendem isso? Eu não sei, eu acho que eu não seria aprovado. Não está na hora, não. Preciso trabalhar ainda um tempinho. É muita gente. É muita gente. Às vezes a gente fala tanto de empresário, né? Aí eu uso aquele termo, falar de mim é fácil, difícil é ser eu, né? Eu fico pensando, ele poderia pegar aquele patrimônio, colocar, fazer um investimento e viver de juros, não poderia? Mas não. Muitos deles sim estão pensando nas famílias que são sustentadas por aquele negócio, estão produzindo, estão gerando valor social. Será que nós geraríamos? Eu não sei. Né? Bom, se a espiritualidade quiser tirar a prova, estamos aí. Mas eu não sei. Então a riqueza é uma prova. Questão 816. A riqueza e o poder estimulam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus diz, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pela abertura de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Espiritualmente falando, nós temos dúvida de que a riqueza material é uma prova dificílima? Nós temos dúvida disso?
Então por que nós corremos atrás dela igual um doido? Igual um louco. Ferozmente. Nós sabemos que é ruim, não é? Nós sabemos que é mais difícil um camelo passar pela abertura de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Nós sabemos que ela estimula todas as paixões que nos prendem à matéria, que ela nos distancia da perfeição moral. Mas nós estamos igual louco correndo atrás dela. Por quê? Em que nós perseveramos? Aqui, para quem não entendeu, é uma fila de caixa lotérica, tá? De casa lotérica. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. A gente adora recitar isso, é bonito, né? Quando Jesus fala assim, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, não é o corpo mais que o vestuário. Né? Olhai as aves do céu, que não plantam, não semeiam. Olhai o lírio dos campos, né? Que também não fazem nada disso. E eu digo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto eles. Por que vocês estão preocupados com tudo isso? Isso aqui é cristianismo? Quem falou isso aqui? Quem falou isso aqui? Está lá em Mateus 6,25. Quem falou isso aqui? Jesus. Então isso é cristianismo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes, por causa desse consumismo exacerbado, nós perdemos a melhor parte? Lembra de Marta e Maria? Uma lá foi, está arrumando casa, passando pano, lavando vasilha, aspirando pó. Naquela época não tinha aspirador. Passando pano, tirando poeira. Fazendo comida, cuidando de tudo. Ainda chega para Jesus e reclama que só eu estou trabalhando sozinha. E Maria de boa aí, pertinho do Senhor. Marta, Marta. Te digo que Maria escolheu a melhor parte. E às vezes nós estamos perdendo a melhor parte. Porque às vezes nós estamos num evento, num momento, para trocar energia, para sentir energia, para crescer, para acumular conhecimento. E nós estamos preocupados em registrar para postar depois para os outros ver que a gente foi lá. Está perdendo a melhor parte. Está perdendo a melhor parte. Às vezes nós estamos preocupados se a madrinha está usando a roupa da cor que eu pedi, né? Se a igreja está bonita, se a flor não caiu, se o drone está voando bonitinho, pegando todo mundo, né? E tal. E os fotógrafos passam na frente do padre, passam na frente do pastor e não está nem aí. Tira porque o foco parece aquilo. O foco parece ser essa matéria que fica, parece ser o registro, parece ser essa coisa que a traça corrói. Parece não ter ninguém mais preocupado com a bênção, com o sacramento, né? Parece não ter ninguém mais preocupado com isso. Até o religioso se tornou um produto do consumismo exacerbado, porque nós temos que separar. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Então, consumir faz parte do processo. Agora, consumir conscientemente. Consumir o que é necessário. Porque passou disso, é consumismo. E passa a ser patológico. Passa a ser... Tem um nome, Daniela? Que nós um transtorno? Passa a ser um transtorno, né? Passa a ser um transtorno. Uma dependência. Compulsão, essa é a palavra. Passa a ser uma compulsão. E para saber se a gente compra só o que a gente precisa ou não, ou seja, para saber se nós somos consumistas ou não, tem um teste facinho. Vocês sabiam que tem gente, tá? Aqui não, fora, né, das casas espíritas, assim. Sabia que tem gente que tem dentro do guarda-roupa peça que nunca usou? Vocês sabiam disso, gente?
Isso acontece lá fora. Isso acontece. Agora, se eu tenho no meu guarda-roupa uma peça que eu nunca usei, se eu ganhei, tudo bem. Às vezes ganhei, não gostei, não usei mesmo. Né? Tá certo. Tá errado porque, né, vamos fazer caridade. Não, tá errado eu ter ela lá. Eu tenho que dar ela para os outros. Mas tem gente que tem peça que comprou, que foi lá, passou o cartão, comprou, levou para o guarda-roupa, deixou. Encheu o guarda-roupa. Então, às vezes, perdemos a melhor parte, a sinergia de sentimentos. Perdemos a energia do lugar. Gente, são fotos reais, tá? Isso aqui, olha, é a posse do Papa Bento XVI em 2005. Tá vendo? Todo mundo ali, curtindo o momento. E essa posse do Papa Francisco em 2013. Só vê celular. Essas luzes aqui são celular. Isso aqui é um casamento em que, todo mundo na fila está tirando foto e filmando. Gente, o casal já pagou para fazer isso. E pagou caro. Pagou muito caro. Não precisa a gente ajudar os caras. Não precisa. Depois ele vai colocar lá no Instagram. Se a gente gostou da foto, vai lá e copia. Ele estudou para isso, ele sabe o ângulo certo. Né? Ele usa claridade. Não precisa da gente ajudar. Vamos viver, vamos aproveitar e mandar uma energia boa. Né? Vamos falar assim, que Deus abençoe esse casal. Museu de Louvre em Paris. Todo mundo tirando foto aqui, da Mona Lisa. Tem ninguém apreciando. Tirar foto da Mona Lisa, coisa mais sem sentido. Você vai na internet, pega a foto dela, de um quadro. Às vezes até a alegria de quem nós amamos, né? Nós não estamos ali transmitindo pensamento, energia. Nós estamos tirando a foto, né? Isso é o que o consumismo tem feito conosco. Né? Tem uma palavra muito usada hoje, é neuromarketing. Né? Esse marketing que sai nos pescando de tudo quanto é forma. A pessoa posta uma foto num determinado lugar. Olha a informação que eu estou dando para vocês. Essa informação aqui eu ouvi de especialista. Se a pessoa fez uma viagem lá para o sul do Brasil, né, e postou, colocou lá, né, o nome da Foz do Iguaçu, e você foi lá e curtiu, alguém já falou assim, eu acho que ele quer ir para Foz do Iguaçu. E já chega para você a propaganda de um pacote para Foz do Iguaçu. Mas de onde veio isso? Você curtiu a foto de alguém que foi. Gente, estão minando, está em tempo quanto é lado. Esse negócio está diabólico. Apesar do diabo não existir. Está diabólico. Agora eles querem vender. A gente quer comprar, né, para a gente mostrar para alguém que a gente comprou, apesar da gente não ter o dinheiro para comprar. Às vezes a gente tem crédito, né, não tem o dinheiro, mas tem o crédito. A gente vai lá e compra. Né? Essa charge, eu já até usei ela numa outra apresentação aqui, mas ela é muito interessante. Né? Estou tão feliz com a Super Power Cleaner. Essa é uma máquina de limpar. Ela é tão bonita. O cara está feliz com a máquina de limpar que ele comprou. Né? Deve ter visto na internet já funcionando. Falou assim, nossa, que máquina bacana. Né? Super Power Cleaner. Opa, está sujinho ali. Aí ele vê uma sujeira do lado. Ele vai, pega um pano e limpa. E a Super Power Cleaner está lá, né? Bonitinha, quietinha, sem cumprir o papel dela. Porque, na verdade, ela não tem um papel. E é triste o que eu vou falar. Às vezes ela está cumprindo um papel que não é a necessidade de limpar lugar nenhum. Às vezes ela está cumprindo um papel que é a necessidade de um abraço. Que é a necessidade de ser ouvido. Que é a necessidade de se curar de algum problema. Aí a gente vai lá e compra, achando que vai se curar.
Então, às vezes, antes de comprar, pensa bem se o que a gente não está precisando é de um abraço. É de alguém para conversar, é de um momento desse, é de estar, de compartilhar, de perseverar numa comunhão. Esse texto eu vou só ler, que meu tempo já acabou. É um texto do Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, no capítulo 25 do livro Episódios Diários. E eu achei assim fenomenal a colocação do Divaldo Franco para o consumismo. Aí depois vocês peguem esse texto e estudem. Eu acho que é um texto para ser estudado. O consumismo atual responde por muitos problemas. As indústrias do supérfluo apresentam no mercado da vacuidade um sem número de produtos desnecessários que aturdem os indivíduos. Estimulados pela propaganda bem elaborada, desejam comprar, mesmo sem poder, o que vem, o que lhes é apresentado, numa volúpia crescente. Objetos e máquinas que são o último modelo, um pouco tempo passam para o penúltimo lugar, até ficarem esquecidos em armários ou depósitos de coisas sem valor. No entanto, se não fossem adquiridos naquela ocasião, a vida perderia o sentido para quem não os comprasse. Consumismo é fantasia, transferência do necessário para o secundário. O consumidor que não reflete antes de adquirir termina consumido pelas dívidas que o atormentam. Muita gente faz compras por mecanismos de evasão. Insatisfeitas consigo mesmas, fogem adquirindo coisas mortas e mais se perturbando. Enquanto grande número de indivíduos se afogam no oceano do supérfluo, multidões inteiras não possuem o indispensável para uma vida digna. Abarrotados uns com coisas nenhumas e outros vitimados por terrível escassez. São os paradoxos do século e do comportamento, materialista, utilitarista da atualidade. Confere-se a necessidade legítima antes de te permitires o consumismo. Coisas de fora não equacionam estados íntimos, distraem a atenção por um momento, sem que operem real modificação interior. Quando o excesso te visite, reparte-o com a escassez ao teu lado. Controla e dirige a tua vida, a fim de não seres uma vítima a mais do tormento consumista. Nós estamos todos recebendo um único convite de Jesus, o mesmo convite. Segue-me. Segue-me, observa os preceitos do cristianismo. Segue-me, observa a perseverança da casa do caminho. Segue-me. E quem nós estamos sendo diante deste convite? O mancebo rico, que fica triste com a notícia de que teria que vender tudo que tinha para seguir Jesus? Vai e vende tudo que tens e me segue. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou nós temos sido Pedro e André, que diante do mesmo convite, Jesus passa e fala a mesma coisa, segue-me. Abandonam o barco, ou seja, a fonte de renda, a empresa que eles tinham, o negócio deles, para seguir Jesus. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. O convite é o mesmo. Mas qual tem sido a nossa conduta do mancebo rico de nos entristecer por termos que largar a mão desse materialismo, desse consumismo, dessas questões que satisfazem tanto o nosso ego, a nossa volúpia? Ou nós vamos, sim, eu vou viver com o necessário, não vou ser improvidente, eu tenho que trabalhar, tenho que comprar, tenho. Um certo conforto, sim, mas isso não pode ser o sol da minha vida. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Muito obrigado, William.